Olá, boa tarde. Como é que nós estamos hoje, hein? Nossa, essa luz tá boa hoje, hein? O que vocês me contam? Deixa eu aproveitar e colocar aqui o nosso tema de hoje. Esperar a Fabi pra gente começar. A gente hoje vai continuar o tema que a gente estava discutindo semana passada, que é intimidade. Então, na semana passada a gente falou bastante de intimidade com Deus e hoje a gente vai falar como essa intimidade repercute nas nossas relações, tanto conosco mesmo quanto com outras pessoas. Vou esperar a Fábia aparecer. Ellen, tá me ouvindo bem? O áudio tá bom? Tá dando para me escutar? Ellen, faz um favor para mim, escreve aí nos comentários intimidade e entre parênteses parte 2, igual eu fiz um comentário, para eu poder fixar assim, ó, para eu poder deixar fixado para quem entrar saber qual é o assunto da nossa live de hoje. Oi, Olá, tudo bom? boa tarde, tudo bem, Vivi? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Ai, hoje eu tô já com meu fone pro áudio não me atrapalhar, não me dar problema. E a gente vai começar falando sobre a intimidade, que a gente não conseguiu terminar semana passada. Então a gente vai dar continuidade a essa live para encerrar. Mas antes eu queria deixar um assunto aqui para a gente já discutir. Essas lives eu e a Fabi começamos a fazer por quê? Porque o nosso projeto principal, né, o nosso principal intuito era criar um grupo online, um grupo digital, para a gente poder discutir entre nós. Um grupo de mulheres para a gente poder falar da Bíblia, de intimidade, de espiritualidade, de Cristo, de relacionamento, casamento, filhos, vida, enfim. E a gente começou a fazer essas lives para ver se as pessoas iam gostar, para ver se ia fluir, como é que ia acontecer, essa coisa do online, a Fabi também não estava muito acostumada. Então ela foi um teste preliminar para esse grupo acontecer. E ontem a gente decidiu já dar início a esse grupo. Então na próxima segunda-feira, às 15 horas, a gente vai fazer um grupo pelo Meet, pelo Google Meet. Eu criei ontem um grupo no WhatsApp que se chama Mulheres Reformadas, para a gente poder mandar esse link de acesso. Só mulheres, a gente não quer curiosos, a gente quer pessoas curiosos no sentido pejorativo, tá? Porque gente curiosa que quer saber da palavra, que tem pergunta, dúvida, que lida com a incredulidade, que lida com problema de fé. Isso a gente quer, e isso que na verdade, é exatamente essas pessoas que a gente quer alcançar. Então, se você quer participar desse grupo com a gente, discutir com a gente, trocar experiência, trocar aprendizado, nos ensinar o que você tem para ensinar e aprender um pouco conosco, manda uma mensagem para mim com o teu número de telefone, que eu vou te adicionar nesse grupo, que só vai ter lá as informações do, do acontecimento na segunda, qual tema talvez a gente coloque lá para vocês já chegarem meio prontas, e o link para acesso. É um grupo super fechado, mas de qualquer lugar do país você pode participar, sendo mulher e querendo conhecer um pouco mais de Deus, né, Fabi?
Isso mesmo, exatamente. O nosso intuito com esse grupo é realmente mostrar para as mulheres, em específico, que nós podemos ter uma vida feliz, abundante, alegre, além e em meio às circunstâncias em que nós vivemos. E é muito importante, é muito interessante nós mostrarmos a nossa humanidade, porque às vezes nós assistimos muitas lives e muitas palestras, pregações, falando de um ser inatingível, a gente não consegue se encaixar. Então é isso que nós queremos, mostrar que nós podemos e conseguimos, através da capacitação de Jesus Cristo, nos encaixar e ter uma vida abundante. Sim, exatamente. E então a gente vai fazer assim, ó. Eu vou ver se segunda-feira pela manhã eu já mando o tema que a gente vai discutir na reunião para vocês poderem. A Mi comentou ali para a gente poder orar em cima daquilo, né? E vocês fazerem conosco um canal de oração em cima disso para que a gente possa explorar o tema e o texto da melhor maneira possível. E aí eu já vou pegar a Fabi, já vou encurralar no canto da parede e vou falar o seguinte, que se Fabi topar 15 para as 3, a gente vai lá no perfil do Mulheres na Teologia, fazer 15 minutinhos de louvor antes, porque a gente não vai conseguir fazer isso no grupo, para não perder tempo de conversa, né? E poder ainda investir tempo no louvor. 15 para as 3 da segunda-feira, a gente vai estar lá no perfil da Mulheres, @Mulheres na Teologia Reformada, fazendo louvor. A Fabi toca violão, a Fabi canta, a Fabi dança, sapateia, a Fabi faz todas as coisas, entendeu? E então a gente vai estar lá. Vai, não vai, Fabi? Vamos, todos nós vamos. A Então Ellen tá falou que combinado. o meu agora está dando eco hoje. Ainda está dando eco, Ellen? Pra mim tá normal, mas pra gente tá sempre normal, né? Bom, vamos seguindo. Bom, dados os recados, vamos dar uma recapitulada rapidamente pra gente não perder mais tempo. Isso. Então, @Mulheres na Teologia Reformada, 15 para as 3, segunda, louvor, ok. A gente, na semana passada, trabalhou 2 textos. 1 Samuel 1 e 2, que fala da história de Ana, mãe de Samuel. Mais especificamente, a gente ficou no capítulo 2, versículo 1 e 2, que é o cântico de agradecimento de Ana. E nós tratamos também da mulher samaritana no poço de água com Jesus, em João 4, do versículo 1 em diante. E não conseguimos terminar esse assunto. Então, Fábio, agora com tu. Então, vamos lá, né? Vamos continuar. Na primeira live sobre intimidade, nós começamos falando o quê? Nós definimos bem o que é intimidade e o que não é, né? Porque às vezes nós confundimos aquilo que é e não é. Então, nós falamos o quê? Que a intimidade, ela é muito mais do que somente um relacionamento físico, ela é muito mais do que somente você conhecer superficialmente o outro, ela é muito mais do que você ter um tempo agradável, ela é muito mais do que isso. A intimidade, ela abrange todo o campo do conhecimento. Nós só podemos ter intimidade quando nós conhecemos, quando nós temos pessoalidade, né? E, inclusive, essa intimidade, ela não se limita só ao outro, ela vai e abrange a nós mesmos, nós até comentamos e frisamos que é muito mais difícil nós termos intimidade conosco do que com o outro. Sim. Né? Então, vamos continuar desse pressuposto. Como nós falamos sobre o que era intimidade, como Ana tinha intimidade com Deus, falamos sobre a intimidade entre a mulher samaritana e Jesus. Hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar na prática. O que eu posso fazer para ter essa intimidade com Deus?
Como eu posso fazer isso? Qual é o caminho que eu posso estar percorrendo para alcançar essa intimidade? Então, nós vamos lançar primeiro uma primeira questão aqui. É o quê? Quais têm sido as nossas prioridades? Por quê? Por que prioridades, Fábio? Porque até a nossa apostila do discipulado, essa frase para mim, ela impactou tanto a minha vida que eu cheguei a decorá-la. Nós priorizamos aquilo que valorizamos e valorizamos aquilo que priorizamos. Então, nós, através das nossas prioridades, nós mostramos o que é importante para nós, aonde nós queremos chegar. Tá dando eco aí para você, Vivi? Não, aqui para mim tá Não? bom. Ah, então tá bom. Aqui tá dando um pouquinho, mas tudo bem, dá para continuar. Então vamos lá. Ana priorizava o relacionamento dela com Deus. Por isso ela tinha essa intimidade. Hoje, quais são as nossas prioridades? Tem mulheres que a prioridade é aonde? Na família. Os filhos estão acima de tudo, estão acima de tudo. O marido está acima de tudo. A mãe está acima de tudo. O pai está acima de tudo. E será que isso é saudável? Será que isso é bom até para o objeto da tua fixação, vamos colocar com essa palavra? Será que até para a pessoa isso é interessante, isso é saudável, isso é bom? É claro que não. Tem pessoas que priorizam o quê? A vida profissional. Então, o que é? Eu quero mostrar que eu tenho capacitação para ser uma excelente profissional. Às vezes, não chega a abranger nem a questão de dinheiro, mas é a questão mesmo do orgulho da realização profissional. Sim. E vira fuga também, né, Fábio? Quando a gente não tem um lar que nos agrada, quando a gente não tem companhias que nos complementam, nos afundar no trabalho é uma fuga do nosso coração também, para não encarar a nossa miséria, né? Para não encarar os nossos problemas, as nossas dificuldades, aquilo que a gente precisa melhorar. Isso acontece também. Você tocou num ponto muito importante, Vivi, porque exatamente todos esses caminhos, essas trilhas que eu estou te falando, todas elas podem ser um objeto de fuga. Todas elas. A próxima que eu vou elencar para vocês é o quê? As tarefas domésticas. Gente, nós corremos o risco, como mulheres, de muitas vezes não querer um fio de cabelo no chão da nossa casa. Uma roupinha fora do lugar. Não é errado você querer ser limpinha, mas nós não podemos ser escravizadas pelo nosso lar. Ela não pode tomar todo o nosso tempo, isso ser a prioridade das nossas vidas, da nossa existência. O marido às vezes chega, ou o filho, ou o pai, não importa quem é do teu convívio ali familiar, e você passou um pano na casa, e se a pessoa entra e marca com o pé ali, acabou o mundo. Eu um pouquinho só. Eu sou a mulher dos extremos, né? Então, quando eu quero trabalhar, eu trabalho muito. Quando eu quero limpar a casa e entro nesse espiral, eu faço isso muito. E eu já tive esses momentos aí de trabalhar 16 horas por dia. Aí até que um dia que o Léo falou assim pra mim, eu não aguento mais acordar. E quando eu abro os olhos, eu já te vejo com a vassoura na mão. Pelo amor de Deus, para com isso! Porque eu já acordava varrendo casa, minha filha. É uma escravidão isso aí. Você sabe que por muito tempo meu amigo íntimo foi o aspirador de pó, né? Ai, não, gente, olha, é libertador você deixar a casa suja. É libertador você não se incomodar. Ai, nossa, é lógico, a minha casa não é imunda, né? Eu sou limpa, mas eu não fico desesperada porque alguém entrou com um sapato. Eu não Exatamente. Mesmo porque no outro dia vai estar tudo lá de novo. É um trabalho que não acaba nunca. É o que a Ellen está falando ali, é o equilíbrio.
né? E é difícil a gente equilibrar isso nas nossas vidas. E a gente que Isso tem bicho, que além de sujeira é pelo. Ai, meu muitas Deus. vezes se torna um fardo nas nossas vidas. Uma outra coisa que nós precisamos tomar cuidado é quanto à beleza física, a vaidade em excesso. Né? Às vezes é aquela fixação pelo corpo perfeito, às vezes é a fixação na vestimenta, porque eu tenho que estar com a roupa da moda, eu tenho que estar com o óculos da moda, e isso se torna o quê? Um objeto de escravidão nas nossas vidas. Tira o nosso foco daquilo que realmente é importante, daquilo que realmente vai nos satisfazer, vai nos fazer feliz, Sim. né? E se a gente pensar profundamente a respeito disso, nós estamos falando de idolatria, né? Sim, Que é um sim, pecado de morte. É feia a coisa. sim, sim. Inclusive, a idolatria, abrindo só um parênteses aqui curto, ela é equiparada à feitiçaria na Bíblia. Então, isso você vê, é um assunto muito sério e que rouba o nosso tempo, rouba a nossa prioridade. As nossas energias, os nossos pensamentos, o tempo que você podia estar adorando, louvando, você está lá preocupado com com a roupa que tem que passar, sabe? Tudo tem seu tempo, né? Tem hora de passar roupa, tem hora de lavar louça, mas também tem hora de descansar. Eu tenho muita dificuldade de entender o ócio. Eu não consigo parar. Vamos ter um ócio criativo. Isso pra mim, gente, Eu também. nossa, eu me sinto inútil. O diabo começa a sussurrar no meu ouvido que eu estou à toa, que eu não estou fazendo nada, que eu não estou sendo produtiva. Menina, é uma coisa terrível. E eu acabo indo fazer alguma coisa. E o que que acontece? Eu fico exausta. No dia seguinte eu tô mal-humorada, eu desconto em todo mundo que tá perto de mim. E não pode ser assim. A gente precisa assistir uma série no Netflix. A gente precisa Precisa. separar um tempo, ficar olhando pro céu. Hoje de manhã eu tô super alérgica, né? Minha imunidade tá muito, muito, muito baixa. E ontem uma amiga falou assim pra mim: você tá tomando sol? Porque eu não saio mais de casa. E aqui no meu Ah, escritório não tem verdade. luz indireta do sol. Não tem. É uma caixa aqui, né? Tanto que aqui é fechado, a janela que eu tenho sai na minha garagem fechado. Não entra luz da rua. Aí eu fiquei, gente, eu não tô tomando sol. Logo pensei, que tempo que eu vou fazer isso? Eu não tenho tempo. Eu não tenho 20 minutos. Eu não tenho. Mas, mas não. Peguei hoje de manhã o meu Kindle. Peguei uma cadeirinha de praia que eu tenho aqui. Cadeira de praia, em Londrina. Mas eu tenho uma cadeira. Botei lá na minha lavanderia, sentei com meus pezinhos no sol, porque eu preciso da minha saúde. Mas eu tenho que estar produzindo, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Gente, doença isso aí. É. E por último, mais uma coisa, e tem muitas coisas, estou dando assim pequenos exemplos aqui daqueles que são os mais corriqueiros nas nossas vidas. E o apego ao dinheiro, Ai, né? Então, aonde nós estamos canalizando as nossas energias? Será que elas estão sendo canalizadas para o lugar certo? Você vê Jesus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21. Não precisa abrir, não. Tem umas outras passagens que eu vou pedir para a gente estar abrindo. Fala assim: onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Isso na nova versão transformadora. Então, lá Jesus estava ensinando no contexto justamente do dinheiro. Que aonde está o seu coração, aonde você está armazenando o seu tesouro, é ali que você vai dispensar, vai gastar todas as suas energias. Mas sim. nós também podemos trazer para todo o âmbito da nossa vida. Abrir esse leque. Aonde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E qual é o primeiro mandamento? Lá no Decálogo, para Moisés: amarás ao teu Deus Sobre todas as acima de coisas. todas as coisas, sobre todas as coisas. Por que amarás o teu Deus? Porque vem do coração. Aonde Deus tem que ser o nosso tesouro.
O nosso tesouro não pode ser nós mesmos, não pode ser os nossos filhos, não pode ser o trabalho, não pode ser o dinheiro, não pode ser nada, não pode ser a nossa mãe, nada. O nosso tesouro é o Senhor. E Ele, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele cuidará de todas as coisas, as quais precisamos, amamos, queremos. Ele vai gerir as nossas vidas. Por isso que o primeiro mandamento é esse. E o segundo é uma redundância do primeiro, que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque você vai amar o teu próximo como você ama você mesmo. E se você ama a Deus em primeiro lugar, você entende a conexão? Então tudo você está voltando para Deus, né? Então vamos ter sempre isso em mente. Quando começarmos o nosso dia, aonde eu estou canalizando as minhas energias? Qual está sendo a minha prioridade hoje? Isso aqui pode esperar? Isso não pode? E tu sabe que isso é uma decisão mesmo, porque a gente tem que decidir mesmo, porque a nossa carne vai estar sempre querendo fazer com que a gente não faça nada para Deus. Eu, durante muito tempo, pedi a Deus para quando eu levantasse, acordasse de manhã, abrisse meu olho, a primeira coisa que eu pensasse fosse Ele. Eu queria já abrir meu olho pensando em Deus. E isso foi tão difícil, porque eu acordava pensando em pegar meu celular. Eu acordava pensando no meu gato que estava chamando, que queria comida. Eu acordava pensando, cadê o Léo? Foi tão difícil para mim, uma coisa tão simples, tão... A gente acha, né, que é tão ridícula, mas não, a nossa carne milita contra tudo o que a gente quer fazer para Deus. Então, o que eu comecei a fazer? Eu levanto, eu sento na cama. Aí o que eu tenho que lembrar mesmo? Ah, tá, Senhor, bom dia, Deus. E tem dia que eu vou lembrar de Deus 40 minutos depois que eu levantei. Não, minha prioridade é levantar e falar com o Senhor. Aí eu paro e penso, não, o que eu tenho que fazer agora? Ah, Jesus, espera. Porque tudo, sabe, tudo vai conspirar para que a gente não consiga. E tá tudo bem de vez em quando não conseguir. A gente é humano, a nossa carne é braba, ela é ruim mesmo, ela é difícil. E não se converte jamais. É. Viviane, é muito difícil, é muito difícil. Vão ser dias esporádicos, nos quais você vai levantar e falar: ai, que vontade de orar e ler a palavra e ter 2 horas com Deus. É. Porque a nossa carne, ela não quer. Ela não quer. Agora, uma coisa nós precisamos saber: quanto mais alimentados, mais fortes estiver o nosso espírito, mais fácil será nós alcançarmos esse objetivo de termos intimidade com Deus. Porque a gente passa a sentir saudade, né? É, Engraçado isso, né? No dia que eu não consigo me dedicar à Bíblia, um dia sequer que eu não consigo ler um versículo, uma coisa, porque não consegui. Nossa, eu fico triste, eu fico com saudade, sabe? Saudade de Deus. É engraçado, né? É alguém que mora com a gente, é alguém que tá com a gente todo o tempo e a gente consegue sentir saudade porque não se relacionou, porque não não se teve relacionou. intimidade. Exatamente, porque não teve essa intimidade. Então, nós precisamos sempre estar fortalecendo o nosso espírito. É igual aquele negócio de ir ao culto. Você não vai uma semana, você não vai outra, você falha outra. Vai ficando cada vez mais fácil, menos você vai querendo ir. Menos você vai querendo participar. Menos você vai querendo falar de Deus, ouvir sobre Deus. Isso não quer dizer que nós temos que ser mulheres bitoladas. Nossa, ela não faz mais nada da vida, ela fica só lendo a Bíblia e orando, não cuida dos filhos, não limpa a casa, não trabalha fora. Não é isso. Não é isso. E olha que comentário interessante, a sua irmã tá falando aqui nos comentários. É como sentir fome e sede. Se você parar para pensar, é por isso que Jesus diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. E eu sou a água, quem bebe de mim jamais sentirá sede. Porque Jesus sabe que as nossas necessidades básicas e fundamentais são comer e beber. E justamente por isso que o jejum é tão importante.
Porque você diz para sua carne, não é a fome e não é a sede que dominam o meu corpo, mas sim aquele que habita em mim. É verdade. Verdade. Por exemplo, eu elenquei aqui algumas sugestões do que a gente pode fazer para buscar a Deus, ter intimidade com Ele durante o nosso dia cotidiano, nosso dia a dia, o cotidiano. Já Então estou com você vai. papel e caneta na mão. Vamos lá. Isso, anotem aí. São, assim, ideias simples, mas que fazem toda a diferença em conhecer e ter intimidade com Deus. Então, você vai limpar a sua casa? Coloca uma palavra legal para você ouvir, Louvor. edificadora, um louvor legal que vai falar no teu coração. O tempo que você está lá, os teus ouvidos, eles não estão lavando louça. Os teus ouvidos não estão varrendo a casa. A tua mente, ela não precisa ficar improdutiva, ou então você pensando abobrinha, aonde o fulano está, o que aconteceu, ou murmurando da vida, sendo que você pode estar alimentando a tua mente com coisas boas, que vai te fazer crescer, né? Você vê, são trabalhos, no caso da casa, trabalhos manuais, braçais. Ah, mas tá bom, tenho tempo, então eu preciso tirar tempo para brincar com os meus filhos. Nossa, ótimo, maravilhoso, precisa mesmo. Conte uma história da Bíblia para eles. Faça uma encenação com os bonequinhos com que ele tiver. Sim. Eles E vão não amar. vem, e não vem dizer que falta recurso, não, porque gratuitamente em todas as plataformas existem milhões de podcasts de pastores fantásticos que você pode ouvir. Para criança existem bíblias já infantis, cada livro, cada história, um livrinho diferente, ilustrado, se a criança for muito pequena, que dá para ler junto. Existe bíblia em HQ, em quadrinho, que inclusive estou louca para ter, porque deve ser incrível. Então, Deve, verdade. recurso tem um monte, é só você ter boa vontade e tomar a decisão de fazer, que você Outra consegue. coisa, ai, mas eu preciso ter um tempo e eu entro nas redes sociais. Ótimo, legal. Procura seguir pessoas, ouvir lives, coisas que vão alimentar o teu espírito. Deixa de ficar seguindo aquelas coisas muito fúteis. Ó, uma amiga minha, chamada Milena, que eu amo, inclusive deve estar assistindo a gente. Mi, te amo. Ela falou pra mim uma coisa que me marcou essa semana. Ela é recém-convertida, tem menos de um ano que se converteu, e ela falou assim: eu me converti e eu não queria mais nada do mundo entrando nos meus ouvidos e nos meus olhos. Eu não queria mais receber nada da internet que não fosse pra me edificar. Então, o que que eu fiz? Comecei a, porque assim, por exemplo, o Instagram, o Google, eles têm um metrificador que captam tudo que você segue, tem interesse, tudo que você É pesquisa verdade. e começam a te alimentar com sugestões dessas informações. Então ela falou assim: eu comecei a só seguir gente que pudesse me alimentar da palavra de Deus. Eu comecei a só pesquisar coisas que pudesse me alimentar da palavra de Deus. E aí as minhas redes sociais mudaram completamente, porque eu fui retroalimentada dessas coisas. Então, essa é uma super dica também para fazer. Comece a seguir pessoas. Existe É tanto pastor legal, pastoras legais, verdade. pregadoras legais. Segue essa galera que o Instagram automaticamente vai começar a te indicar novidade. Você, quando você vê, filho, você tem humor, você tem brincadeira, você tem tudo, tudo voltado para a palavra de Deus. Isso. E por último, fale sempre do Senhor. A palavra do Senhor, ela precisa ser rotineira e cotidiana dentro da nossa casa, dentro do nosso vocabulário. Nós precisamos estar sentado à mesa, comente alguma coisa com os teus filhos, com os teus pais, com quem estiver, com os teus amigos, a respeito da palavra de Deus. Por exemplo, você busca lembrar de coisas que o Senhor já fez para você. Eu até queria ler um texto que eu estou assim apaixonada. É lá em Lamentações de Jeremias. Se você quiser abrir, Vivi, Lamentações de Jeremias, Ellen, todos que estão nos ouvindo. Capítulo 3, do verso 21 a 26. Peraí que na minha Bíblia não tem, não. Jeremias e depois Lamentações. Tem lamentação na minha Bíblia, não. Peraí.
Ai, eu já sei até o texto que você vai citar, tá no capítulo 3, versículo 21, eu tenho certeza. Porque olha aqui na minha Bíblia como é que ele tá marcadinho, ó. Ah, mas isso mesmo. Nós vamos ler do 21 ao 26. Você lê para nós, então? Leio. Todo Vivi. mundo já abriu? Só quero saber se todo mundo já abriu. Porque se tiver aqui que não tiver uma Bíblia na mão, eu vou descobrir, vai apanhar. Vou ler. Tô Ai, que brincando, mas medo. é verdade. Eu tô brincando, mas é verdade. Lamentações 3, 21 a 26. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Lindo demais, né? E você sabe que o contexto no qual o profeta Jeremias escreveu essa passagem tão linda, tão rica, trazendo a memória, falando do amor de Deus, foi quando Judá, a tribo do sul, foi exilada. Ele estava vivendo um contexto caótico. Era um contexto onde o templo tinha sido destruído, as pessoas tinham sido levadas cativas para a Babilônia. Ele estava vendo um cenário ali de massacre. Então não é que estava tudo bem, tudo maravilhoso na vida dele, e ele falou, ó oh, Senhor, tens a tua fidelidade. Não, ele estava ali relembrando, de repente, ele estava, você sabe como que eu imagino? Vamos usar a nossa imaginação um pouco. Eu imagino assim, ele olhando desesperado aquele caos, aquela situação horrível, tudo o que estava acontecendo com o seu povo, com ele. Foi uma tomada sangrenta de Jerusalém. Mas, de repente, ele lembrou: puxa vida, mas eu tenho um Deus que é fiel. Olha, eu preciso trazer a minha memória, lembrar tudo que ele já fez por mim. E aquilo trouxe esperança, trouxe renovo. Então, nós precisamos, no nosso dia a dia, em meio às nossas lutas, aos nossos problemas, em meio ao nosso cotidiano, que às vezes não tem grandes lutas, mas é insípido. É aquela vida que você fala, nossa, que dia mais morno. E, de repente, o morno ele é ruim mesmo. Mas quando você lembra, você fala, você profere a palavra do Senhor, aquilo vai revigorando o nosso espírito. E, consequentemente, a nossa alma, o nosso coração, ele além de ser fortalecido, ele vai, nós podemos falar até assim, contaminando aqueles que estão em volta. Assim como um ambiente tóxico, assim como um ambiente de nervosismo, de impaciência, ele contamina todos que estão em volta, de briga. O ambiente de paz também contamina. Também tem esse poder. A palavra fala, porque a resposta branda desvia o furor. O outro ele pode vir para cima de você com aquele maior ódio. Se você dá aquela freada, você pode ver. A pessoa automaticamente ela para pensar. É refreado aquele mal. Nós precisamos refrear o mal dentro da nossa casa. E como nós fazemos isso? Trazendo à memória tudo que Deus já fez. Trazendo à memória o que nos dá esperança. Né? Exatamente. E isso é maravilhoso. Então, depois de nós sabermos onde está o nosso foco, nós conseguirmos alinhar essas coisas, essas dicas, e nós vamos ajustando a nossa vida, uma outra atitude nós precisamos ter, muito importante, é o quanto nós estamos dispostas a mudar. Porque intimidade, como nós falamos na live anterior, requer conhecimento. Mas o conhecimento,
Para você conhecer, você precisa se relacionar. E um relacionamento, ele exige o quê? O abrir mão. Não pode ser tudo do seu jeito, senão você não se relaciona com ninguém. Não pode ser tudo da tua maneira de pensar. Então, nós precisamos estar dispostos a abrir mão para termos essa intimidade com Deus, que nos leva, nos conduz à intimidade com o outro e ao conhecimento de nós mesmos. Nós precisamos estar dispostos a abrir mão. Mas abrir mão do quê, Fábio? Da nossa vontade, muitas vezes. Dos nossos sonhos, outras vezes. E até da expectativa que nós colocamos sobre nós mesmos e sobre os outros. A palavra ela é muito clara quando ela fala em Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração do homem, corrupto mais do que todas as coisas. Desesperadamente corrupto, a minha versão fala. Então, muitas vezes, a nossa vontade, os nossos sonhos, as nossas expectativas estão baseadas no engano corruptível do nosso coração. Quem pode mostrar isso para nós? Só o Senhor Jesus. Só através da palavra. Mas para isso nós temos que estar dispostos a abrir mão. Quantas coisas você já abriu mão na sua vida, Viviane? Por causa do Senhor. Para ter intimidade com Ele. Para que a sua vida mudasse. Sim, e às vezes não tem a ver com o material. Eu já abri mão do meu orgulho, eu já abri mão da minha soberba, eu já abri mão das minhas necessidades que eu achava que eram fundamentais, eu já abri mão de uma série de sentimentos que se eu não abrisse mão eu não conseguiria enxergar o que Deus tem para nós. Agora, uma coisa muito importante, é fundamental e acho que por isso nós estamos aqui tão empenhadas em falar com outras mulheres, em criar o grupo de segunda-feira, em compartilhar, porque aqui vocês podem ter a certeza absoluta de que quando a gente chamar atenção é por amor, de que quando a gente apontar uma falha é por amor, quando a gente tratar o caráter é por amor, é tudo por amor. E não só de nós para vocês, mas entre nós isso também acontece. Eu e Fabi somos duas mulheres adultas que nos tratamos uma a outra e com amor. Quando a Fabi vem me dar uma bronca, eu tenho certeza que eu posso ouvir e refletir, porque ela não veio na raiva, ela não veio na inveja, ela não veio na briga, ela veio porque ela me ama e porque ela sabe que se ela não vier com amor falar comigo, eu vou continuar errando no mesmo lugar, perdendo. Porque quando a gente cede, a gente só tem a ganhar. É uma troca. Então, o nosso investimento aqui com vocês de tempo, de energia, porque isso aqui demanda muita energia de nós, isso aqui demanda um tempo de nós, de oração, de intenção. Quando a gente investe esse tempo em vocês, é com absoluto amor. Amor pelo Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar, porque nós queremos curar a nossa geração e as próximas, e amor especificamente a vocês, que precisam ser tratadas no caráter, no coração, na alma, na mente, enfim. Então, busquem estar com pessoas que as amem e que falem com vocês de Deus, não para acusar, porque existe também aquelas pessoas que pegam versículos, que pegam textos sem contextos para acusar, para apontar, para humilhar, para envergonhar. E a única humilhação a que nós devemos submeter a nossa vida é aos pés do nosso Criador, que nos humilha no amor, que nos trata no amor. Então, estejam com pessoas que vocês sabem que amam Deus acima de tudo, porque essas pessoas vão te amar, com absoluta certeza. Você falou uma coisa muito interessante, Vivi. É o evangelho que traz peso, né?
Em vez dele nos libertar, ele traz um legalismo que nos acorrenta Isso é muito errado, e porque acrescenta um peso a mais na nossa vida. sim, Né? Esse abrir mão, esse para mudar, você vê, nós temos o exemplo lá da mulher samaritana, que você citou na live passada. A mulher samaritana, ela tinha um objetivo. Qual era? Buscar água no buscar poço, água. levar a água para sua casa. Com certeza, ela tinha essa água era necessária. Essa água era muito importante. Olha o trabalho que ela tinha. Mas o que, que aconteceu? Ela abriu mão de levar a água naquele momento. Por quê? Porque quando ela teve um encontro com Jesus ali, e ela conseguiu perceber a grandiosidade do que estava acontecendo ali, ela conseguiu mudar o foco e abrir mão do que ela queria naquele momento, que era a água. A palavra fala que ela deixou o cântaro dela e fez o quê? Correu para a cidade. Sim, Por quê? Porque a transformação que estava ocorrendo dentro dela, ela queria que se espalhasse pelas outras pessoas que estavam em volta. Então, não é. Provavelmente, com certeza, ela depois voltou lá no poço, pegou o cântaro e levou a água. Não é que ela nunca mais precisou beber água. E nem tomar banho e todos os afazeres que ela precisava com relação à água. Não, ela fez isso. Mas naquele momento, ela conseguiu distinguir a prioridade e abrir mão sim, daquela necessidade imediata que ela estava tendo. sim. E Jesus, o primeiro contato que Jesus teve com ela, mostrando para ela a palavra dele, né? Foi um chamamento de atenção. Porque ele fala para ela: vai lá pegar teu marido. Aí ela diz: eu não tenho marido. E ele confirma, ele diz: realmente, você disse a verdade, você não tem marido, você já teve 5. E esse que você está hoje também não o é. Eu imagino Jesus falando isso com ela. Eu não consigo nem ler esse verso sem demonstrar um pouco de apontamento, julgamento e raiva. Porque na minha humanidade caída, na minha miséria, só consigo ler assim. Mas eu tenho absoluta convicção de que não foi assim que Jesus falou com ela. Eu tenho absoluta convicção de que Jesus falou com ela com um amor que atravessou ela, que transformou aquela mulher imediatamente, que desnudou ela, rasgou ela da cabeça aos pés. Mas a nossa humanidade caída só consegue ler esse verso de Jesus apontando ela como uma acusação, um julgamento. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque nós não somos ninguém para julgar. Quando a gente aponta um dedo adiante, outros 3 apontam para nós. Então a gente só pode acusar alguém quando os nossos dedos não nos apontarem mais. Isso nunca vai acontecer. E outra coisa, né? Também não se permitir se deixar ser machucada e julgada pelo outro. Mas Porque isso só vem através da convicção do amor de Deus. Porque se eu tenho certeza que Deus me ama, você pode falar o que você quiser. Se não for com amor, se não for através da palavra de Deus, não vai me atingir, porque eu sei quem eu sou diante do Senhor. é, é. Então, e esse discernimento que você está falando, nós só conseguimos ter através da intimidade. A intimidade com Deus, ela é a chave. Por isso que eu achei bem legal nós fazemos 2 lives a respeito dessa intimidade. Porque ela abre muitas portas para as nossas vidas. E nos ajuda no nosso caminhar diário, no nosso sucesso como Sim, cristãs. sim. Como cristãs, como mulheres, né? Como irmãs, Como irmãs. É isso mesmo. existe uma cultura na nossa sociedade da rivalidade feminina, né? Essa cultura só consegue destruir o pouco que temos de união, o pouco que temos. E a gente tem que resgatar isso.
Eu amo as mulheres que eu tenho à minha volta. Eu, eu luto para que essas mulheres consigam enxergar esse amor libertador. E eu tô lendo um livro que chama Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. E esse livro vai dizer assim, resumidamente, não tem como a gente conhecer a Deus de outra forma. Ai, mas se você olhar para a natureza, você consegue ver Deus. Se você olhar para uma flor linda, maravilhosa, você consegue ver Deus. Se você tá voando de avião, sei lá, de cima olhar para baixo, você consegue enxergar a grandiosidade de Deus. Mas o Deus que você enxerga olhando para a natureza não é o Deus criador de todas as coisas, é um Deus que faz parte do meio de todas essas coisas. Isso não é real. Deus não é o universo, Deus não é a árvore estrondosa, Deus criou todas essas coisas. Ele é soberano sobre todas essas coisas. Então, se você só quiser conhecer a Deus de observar as coisas que ele fez, você jamais vai ter a profundidade de conhecimento. Nunca teremos, na verdade, né? A gente só vai conhecer a Deus profundamente quando estivermos com ele, na graça de Jesus. Mas a importância das escrituras é essa. É conhecer o Criador e não só a criatura. É conhecer quem fez e sua autoridade. Porque é sobre essa autoridade que nós vamos fundamentar a nossa fé. A certeza de que todas as coisas estão sob o domínio dele. E tendo intimidade com o Senhor, a gente constrói essa certeza. E é um processo diário, porque a incredulidade está aí, porque a falta de fé está aí. E aí, ontem, convidando uma amiga para fazer parte do nosso grupo de segunda, às 3 da tarde, ela falou assim, ai, Vivi, mas eu tenho tanto medo de entrar porque eu tenho perguntas cabeludas. E eu já fiz essas perguntas para algumas pessoas que vieram dizer para mim que eu estava sendo herege. Que se eu estava pensando dessa forma é porque eu não tinha fé, porque o meu coração era mau, Eu falei para ela, olha, bendito seja aquele que me suportou antes da minha conversão e até hoje, porque Fabi sabe melhor do que ninguém que eu sou insuportável com os meus questionamentos. E eu já fiz perguntas assim escabrosas, fundamentais. Então, assim, se você tem perguntas, faça-as. Estou aqui para aguentar seu chute. Pode vir com os 2 pés no peito, porque se eu cair, a Fabi segura. Se Fabi cair, nós temos por trás de nós, porque a gente não está aqui brincando, sabe? Por trás de nós existe uma igreja, por trás de nós existem intercessoras. Esse projeto não é só meu e de Fabi, esse projeto é do Senhor. Esse projeto é de uma família de mulheres da nossa igreja que estão nos suportando em oração, nos suportando em auxílio, em defesa, em cuidado, porque nós sozinhas, nós não somos capazes. Isso aqui é uma batalha espiritual muito grande, porque curando mulheres, nós estamos curando famílias, e curando famílias, nós curamos uma sociedade. Isso é uma transformação que daqui 100 anos, se o nosso pouquinho, se de 10 virarmos 100, de 100 virarmos 1000, daqui 100 anos, isso aqui volta a ser paraíso. Jesus já vai ter voltado. Não vai rolar, Vivi. Não, Jesus volta, Jesus volta. Jesus volta. Agora, para fechar, qual é a boa notícia? A boa notícia é que nós não precisamos fazer nada. Ué, Fabi, mas você acabou de falar que eu tenho que abrir mão, você acabou de falar que eu tenho que mudar o foco. Olha o mistério, olha o mistério! Você está sendo contraditória. Não, gente, eu não estou sendo contraditória. A boa notícia é que nós temos um Deus que veio à Terra e pagou por nós todo o preço necessário. Então você não tem força? Eu tenho uma notícia para você, eu também não. A Viviane também não. Mas essa força, quando nós nos entregamos ao Senhor e pedimos para Ele, Senhor, vem e controla o meu ser, controla a minha vida. Essa força, ela
ela brota em nós, porque ela não é uma força de nós, ela é uma força externa que o Espírito Santo nos dá e nos conduz. Não ficou nada para trás. Todo o preço foi pago. Tudo foi consumado. Não há peso. Não há peso. Você não precisa, nós não precisamos. Eu, por muitos anos, eu achava que eu tinha que lutar com as minhas forças. Até que eu descobri que a minha parte era convidar o Senhor para controlar a minha vida. E aos poucos eu fui vendo, fui presenciando, e ainda quero presenciar muito mais esse controle. É uma coisa natural e gradativa. Então, o que nós precisamos é prestar atenção. O que está acontecendo? Para onde nós estamos caminhando? Mas deixar com que Jesus controle essa caminhada. E não nós mesmos. Né? Nós não precisamos viver de migalhas. Migalhas de intimidade. Migalhas espirituais. Migalhas emocionais. Nem do outro, nem de Deus. O Senhor tem um banquete preparado para nós. Ele vem e Ele nos convida. Ele fala, filha, senta, toma o teu lugar, que eu já preparei. A comida está posta, a bebida está na taça. Simplesmente senta e toma o teu lugar. Está tudo pronto para você. E daí nós vamos desfrutar de tudo o que Ele tem. Ah, mas então você está falando que eu não vou ter mais problemas? Não é isso que eu estou te falando. Eu estou falando que nós podemos ser completas, realizadas, felizes, em meio aos problemas. Esse é o Evangelho. Em meio às lutas, às dificuldades do dia a dia, nós podemos manter um relacionamento saudável com as pessoas, mesmo que as pessoas não mantenham um relacionamento saudável conosco. É o que a Ellen está falando ali, é a loucura. Por quê? Porque aquilo que a gente faz mostra quem nós somos e não quem o outro é. Então, as nossas atitudes e as nossas ações não podem ser baseadas pelas atitudes e ações do outro. Vocês conseguem entender? E aí, gente, é isso. E o meu coração, ele queima, ele pulsa. Em que todo mundo saiba. E que cada dia eu consiga mesmo tomar posse dessa verdade na minha vida. E que vocês tomem posse na vida de vocês dessa verdade. Tudo está pronto. Então, indiferente daquilo que nós temos, daquilo que nós somos neste mundo, o contentamento, a alegria, a intimidade que Ana tinha, que a mulher, a samaritana, passou a experimentar, que fez com que ela largasse ali, a água era muito preciosa naquele tempo. Eles não tinham água encanada, não, gente. Eles não tinham, nem ali, perto de ali em Samaria, não tinha rios. As águas eram só águas de poços, inclusive o poço que ela foi um poço que foi cavado por Jacó. Então, a água era muito preciosa. Não é que ela queria água, mas ela tinha de monte a hora que ela queria, não. Era longe. Só que ela percebeu que se ela bebesse da água da vida, da água que só Jesus pode dar, ela nunca mais teria sede. E nós podemos nunca mais ter sede. Falei muito, né? Não, hoje eu estou completamente apaixonada por você. Ouvindo você falar de Jesus. Eu amo. E vamos caminhar juntas. Vamos caminhar juntas. É o que a Viviane falou. Nós estamos aqui, assim, como ela sabe que pode contar comigo, e eu com ela, Ellen, todas que estão nos assistindo. E quem vier, beba, venha e beba. A Tati, ela reclamou para mim que eu só falo da ela e não falo dela.
Então, minha irmã Tati. Mas a Tati tá aí assistindo? Eu não vi comentário de Tati, não. Eu É só que ela não vejo faz comentário. comentário, entendeu? Ô, Por Tati, dá isso. um oi. Ah lá, hoje, só porque eu falei, ela não, acho que não tá. Bom, Mas ela Fábio, assiste depois. Amém. amém. Eu espero que nós possamos continuar sendo trabalhadas por Deus para estar aqui. Não é fácil, você sabe. Eu fico muito cansada depois. As pessoas não imaginam a batalha espiritual que a gente trava Oi, para estar Fer. aqui. Eu não conheço. É a Fer? É? Ai, Fer! Meu amor, que bom que você tá aí. Eu não tinha reconhecido a foto ali, aparece tão pequenininha que eu não consegui reconhecer. Fer, um beijo, meu bem. Então, é uma batalha espiritual muito grande que a gente trava para estar aqui. E a gente vem com vontade ou sem, com o inimigo atormentando ou não. E é uma alegria muito grande para nós. É uma honra poder estar aqui falando de Deus e compartilhando esse momento com vocês. Eu tenho absoluta certeza que o nosso grupo de segundas às 3 da tarde vai se transformar num grupo enorme que a gente vai ter que virar nos 30 para dar conta, porque é com muito amor que a gente está fazendo e Deus honra quando a gente faz as coisas com muito amor. E também não imaginem que nós estamos aqui sozinhas, nós não estamos, existe por trás de nós uma legião de pessoas orando, intercedendo por vocês, não só por nós, mas por vocês também. Vocês são muito amadas por nós, eu espero que nós possamos caminhar juntas ainda por muito tempo. Segunda-feira, 3 da tarde, 15 para as 3, lá no perfil do Mulheres na Teologia Reformada. Nós vamos fazer uma live de louvor. Teremos danças, músicas, sapateados, guitarras, baterias. Mentira, gente. A Fábio toca violão e canta, eu só assisto, tá? Mas a gente vai fazer. E a gente se vê. Mandem DM pra mim se tiverem interesse. Se ficou dúvida, mandem também. Se quiser brigar comigo, manda também. Se quiser discutir, manda também. Se quiser falar de Deus, manda também. Pra mim, pra Fábio. Pode vir brigar com a gente, que a gente ama uma briguinha de gente que gosta de falar de Deus também. Fábio, ora pra nós, vamos encerrar. Falta 2 minutos e meio, tá? Amém. Amém. Hoje a oração vai ser curta e objetiva. Senhor, o que nós precisamos antes de qualquer coisa é termos intimidade contigo, Sim, é paizinho. te conhecer verdadeiramente, porque nós sabemos que através do conhecimento da tua palavra, da tua pessoa, de quem tu és, todas as outras coisas serão supridas e acrescentadas nas nossas vidas. Então, Senhor, ajuda-nos a nos entregar o controle da nossa vida, o controle do nosso coração, da nossa vontade a Ti, porque nós sabemos, nós falamos para o Senhor, nós temos a consciência de que nós não sabemos como viver, mas nós temos a alegria e o descanso em saber que o Senhor nos ama infinitamente e o teu prazer está em nós e que o nosso prazer esteja em ti da mesma forma. Amém, Abençoa cada mulher, cada casa, cada lugar aonde chegar esta live. Que o Senhor possa estar mesmo entrando no coração e rasgando e formando um novo entendimento do que é viver para ti e servi-lo em amor, alegria e paz. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que nos possibilitou todas essas coisas que nós oramos. Amém. 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 Glória seja dada ao Senhor. Fábio, te amo. Obrigada por mais uma quinta-feira. Obrigada a vocês que estão aí assistindo a gente, nos honrando com a sua presença. Obrigada. Até a próxima. Até segunda. Até segunda. Tchau, gente. Beijo.